Rodrigo Amaro aqui falando, é um prazer estar com você que está assistindo. Antes de mais nada, deixa o like, combinado? Deixa o like no vídeo, porque esse vídeo aqui, ele é muito importante e ele pode salvar vidas. Isso mesmo, ele vai salvar muitas vidas. Então, por favor, preciso que você deixa o like e no final compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Porque esse vídeo, hoje ele é voltado ao Setembro Amarelo. Isso mesmo, sabia que o Setembro Amarelo ele é voltado para prevenção do suicídio? E para falar disso, eu trouxe aqui uma pessoa especial que já passou aqui no nosso podcast. Ele está aqui voltando. O nome dele é o psicólogo Eliseu Souza. O Eliseu Souza ele vai tirar algumas dúvidas, vai dar dicas e vai orientar você que pode estar precisando dessa ajuda, né? Então o Setembro Amarelo ele está voltado para a prevenção do suicídio. Pessoal, meu nome é Rodrigo Amaro e eu espero que vocês acompanhem o vídeo e assistam com muito carinho e atenção. Se você tiver alguma dúvida, é muito importante você estar tirando elas e aproveita hoje que o psicólogo vai estar aqui olhando o chat ao vivo e te ajudando, te auxiliando, tá bom? Então aqui embaixo tem um botão do chat ao vivo, você pode clicar e fazer as perguntas que a gente vai estar respondendo você aí digitando as mensagens, combinado? Então, seja bem-vindo mais uma vez, Eliseu Souza. Obrigado, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer estar aqui com você a segunda vez e dessa vez para falar sobre esse assunto tão importante, né? Como você bem falou, nós estamos em Setembro Amarelo, com campanha de Setembro Amarelo, né? Onde nós falamos sobre a questão da prevenção do suicídio. E antes de tudo eu quero te parabenizar esse espaço que você está abrindo, como você bem falou, né? Aqui é um lugar onde vem muitas pessoas falando sobre celebrar a vida e o amor, e proteger a vida e cuidar da vida, né? Também é celebrar ela, né? Então, parabéns porque com certeza esse canal vai crescer muito mais do que já está e vai alcançar muitas pessoas para proteger e salvar muitas vidas, com certeza. Muito obrigado, Eliseu, por você estar vindo aqui hoje para a gente falar num assunto que é muito importante, né? E talvez as pessoas que sofram com isso, que já sofreram com isso na família, não sabiam, né, no caso, que tinha alguém que ajudasse elas, né? Então hoje você é uma pessoa especializada, que você está nessa área, ainda mais defendendo essa bandeira do Setembro Amarelo. Queria perguntar para você, Eliseu, explica pra gente, por que o Setembro Amarelo? Então, Rodrigo, no caso é até especial, né? Assim, a gente está falando sobre esse aspecto hoje, dia 10 de setembro, dia 10 de setembro mundialmente reconhecido como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? Então, a partir de 2015, através do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e outras organizações, foi instaurado aí setembro como o mês de prevenção do suicídio. Sobre o suicídio, sobre a vida, né, a saúde mental, nós falamos sobre o ano inteiro. Mas setembro é um mês onde dá uma atenção maior a essa questão da prevenção do suicídio, né? Então, setembro é escolhido por conta disso. Agora, amarelo, na verdade, nos Estados Unidos, em 1994, é baseado numa história de um jovem, né, de 17 anos, que em 1994 ele tinha o desejo de ter um Mustang 68, e ele conseguiu esse Mustang 68. Ele gostava de restaurar carros, então ele restaurou o carro e ele pintou o carro de amarelo. Esse jovem ele tinha sérios problemas psicológicos, a família não conseguiu perceber esses problemas, famílias e amigos, e esse jovem veio se suicidar ou tirar a própria vida nesse carro, nesse Mustang que ele tanto queria. No velório, a família, sentido por toda essa questão, abriu espaço para uma campanha. Então fizeram cartaz, fizeram uma cesta com mensagens para as pessoas que estavam lá, né? E as mensagens diziam: se você precisar de ajuda, não existe, peça ajuda, né? E isso se espalhou de uma forma assim que eles não esperavam. Então passou a se tornar ali uma campanha de prevenção do suicídio. Buscando auxiliar pessoas que poderiam estar precisando, mas estavam guardando para si. E a partir daí, por isso se usa, né, dessa triste realidade, usa-se a ideia do amarelo, né, como setembro e amarelo, a cor relacionada a essa questão. Cara, é um assunto que as pessoas dentro de casa às vezes não percebem, né? Sim. Que a pessoa às vezes está precisando de ajuda, né? Porque é sorrateira, né? Então, parece óbvio falar, né? Mas o que é um suicídio? Então, que nem como você falou, Rodrigo, assim, nós estamos às vezes próximo das pessoas e elas estão em sofrimento e a gente às vezes não percebe.
Porque parece que a nossa vida, cada vez mais, o nosso cotidiano, o trabalho, faz com que nós cada vez mais olhamos para nós mesmos, as nossas redes sociais, sabe, para a nossa realidade de vida, e a gente quase não olha mais para as pessoas. Então, se a gente quase não se olha, e como perceber que a pessoa está sofrendo, né? E às vezes dentro de casa isso está acontecendo, né? Então, e a gente não percebe. E realmente, como você falou, assim, o que é o suicídio? Parece óbvio mesmo, né? A gente pensa, o suicídio é quando a pessoa tira a própria vida, né? Parece óbvio. Mas assim, o suicídio, eu gosto até da forma que Durkheim, que é um sociólogo, né? Ele tem uma participação muito importante na visão social do suicídio. Ele diz que o suicídio é um ato, né, que a pessoa pratica contra si mesmo, tá? Seja positivo ou negativamente, é um ato contra si do qual a pessoa sabe qual o fim que vai gerar esse ato. Ou seja, eu tenho um ato contra mim e eu sei o fim que esse ato vai gerar. Seja por uma situação que na minha mente ela seja positiva ou negativa, o fim, eu sei qual é o fim. Né? Então, o suicídio em si é você dar fim à própria vida, ciente de que o ato que você está realizando, a ação que você está realizando vai realmente ter aquela conclusão. Engraçado, né, Eliseu? O suicídio faz a pessoa perder a vida, acabar com a sua vida, você fala com a vida, mas uma coisa que todo mundo sabe, né, cara, que vai acontecer. Você acha que a gente ainda precisa tocar nesse assunto, falar sobre o suicídio? Rodrigo, sobre o suicídio, paira um tabu. Por conta de diversas questões, ao longo da história, há um tabu em cima desse tema. Mas sempre foi e sempre é necessário falar. Eu vou rapidamente dar alguns dados aqui, eu poderia passar horas aqui falando sobre dados que nos motivem e que dão sentido ao fato de nós estarmos aqui nesse momento, dia 10 de setembro, falando, Dia Mundial do Suicídio, falando sobre o suicídio. A Organização Mundial de Saúde descreve que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. 40 segundos. Nossa, menos de um minuto, cara. Segundos. E sabe que a questão, Rodrigo, é que isso é estimativa, porque muitos suicídios acabam não conseguindo ser registrados. Então, estima-se que esse número é 2 a 3 vezes maior. Então, a cada 40 segundos, há quanto tempo nós estamos falando aqui? Imagina quantas pessoas no mundo já deram fim à própria vida. Né? No Brasil, a cada 40 a 45 minutos, uma pessoa dá fim à própria vida. Isso dá mais de 30 pessoas, né, tirando a vida em um único dia. O suicídio no Brasil mata mais do que AIDS e câncer. E às vezes a gente tem campanhas incríveis sobre essas questões, né? Então, por conta de ser esse tabu, então não se fala muito. O suicídio, hoje em dia, o suicídio é a segunda causa de mortes em adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Sabe que a segunda causa de morte, pense em todas as possibilidades de morte, Rodrigo, todas. Seja doença, seja atropelamento, seja o uso de drogas, todas. O suicídio é a segunda causa. Então, muito grande. Muito grande. Há um índice altíssimo e, infelizmente, em diversos países, o índice de suicídio está diminuindo, mas na América Latina, e isso inclui o Brasil, está aumentando o índice. Então, diversos países têm uma campanha forte de prevenção do suicídio. O Brasil é uma criança perto das campanhas que têm sido feitas fora de outros países. Sendo que nós, para você ter noção, nós temos o quê? Quase 200 países no mundo. Nós estamos em oitavo, Rodrigo, lugar no índice de suicídio. 8º. Então, assim... Pela potência do país, né? Pela potência do país. Está muito longe. E pelo número, né? Porque a gente trabalha... Sim, o país tem uma população muito grande, né? Mas nós falamos de números, de porcentagens, né? A cada 100, enfim. Então, assim, é um número muito grande de pessoas. A gente acaba dando atenção para diversas questões, sendo que às vezes o suicídio merece mais atenção e a gente não, por quê? Por conta desse tabu. Então, assim, a gente poderia falar sobre diversas questões. O suicídio mata mais do que acidentes no Brasil. O suicídio mata mais do que brigas e guerras territoriais, acidentes de trânsito, enfim,
está acima o número de mortes, de diversas formas de mortes no nosso país, e acaba recebendo menos atenção. Então, assim, eu poderia falar sobre diversos motivos pelo qual é necessário que a gente fale sobre esse assunto, mas eu acredito que só esses já nos dá uma dimensão da seriedade que é o aspecto do suicídio. Essa campanha é muito importante, né? Porque ela acaba abrindo o olho das pessoas, porque a gente não vê muito assim na rede social, na vila, o pessoal comentando, foi suicídio. Aí a pessoa fala, faleceu, mas não fala o suicídio. Será que a pessoa não fala suicídio para não estar incentivando outras pessoas a também fazer o suicídio? Como o suicídio a gente trata como um tabu, né? A gente tem que pensar assim, Rodrigo, tudo que nós fazemos é em prol da vida. Pensa que se você vai atravessar a rua, o que você faz? Você olha para os dois lados, por quê? Porque você quer proteger a sua vida. Se você se machuca, você vai procurar um médico. Se está sangrando, você vai procurar fazer um curativo. Enfim, tudo que nós fazemos é em prol da vida. O suicídio é um nadar contra a corrente. Então, todas as forças da medicina, da fé, da religião, o suicídio vai contra. Então, o que as pessoas querem? As pessoas querem se abster desse tema. Então, assim, nós já não gostamos de falar sobre morte. A morte em si, ela já é um tipo de tabu, porque quem gosta de falar sobre morte? Né? Nós gostamos de falar sobre a vida. Mas, na verdade, agora você pensa em uma morte autorrealizada. Aí é que as pessoas fogem de falar sobre isso. Então, as pessoas entendem que o ideal é não falar. Durante muito tempo, houve o incentivo de que não falasse sobre o suicídio por causa de diversas questões que aconteceram no passado. A gente teria que ter mais tempo para poder trazer essas questões, mas hoje em dia é importante que fale sobre o suicídio. Agora, a questão não é de qualquer forma. Infelizmente, no Brasil e em outros países, acaba sendo noticiado o suicídio. Né? Então, a gente noticia o suicídio, tipo assim, quando que a gente fica sabendo de um suicídio que aconteceu? É de um famoso, né? A gente, há tempos atrás, a gente ficou sabendo sobre o Robin Williams, né? Sociedade dos Poetas Mortos e tantos outros filmes que ele fez, quem diria, né? Que ele tinha problemas. Né? E as pessoas, às vezes, romantizam, né? Às vezes, teve também um brasileiro, eu não vou lembrar, mas teve um brasileiro, um ator global, não vou lembrar o nome dele, talvez se vocês lembrarem aí, comentem aí, que ele cometeu suicídio, se não me engano, numa fazenda, numa casa de campo dele, enfim, ele se enforcou, ele deixou uma carta. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela indica que não é interessante divulgar esse tipo de material, porque isso sim pode gerar toda uma motivação ou um assunto, falar do assunto de uma forma que não é adequada. Então, o que acontece? É importante noticiar, sim, mas junto com o noticiar, precisa ter os meios pelo qual a pessoa pode procurar ajuda, precisa ter um informativo sobre os cuidados com a saúde mental. Então, não é só noticiar. E aí a gente vê quando vem um suicídio na mídia, só quando um famoso, né? A gente tem o Chorão, né? Do Charlie Brown. Aí depois a gente teve o contrabaixista, depois de um tempo, né? Me fugiu o nome dele agora. Põe aí também o nome dele, que eu esqueci. Enfim, infelizmente, também, né, chegou ao suicídio. A gente teve o vocalista, eu sou meio ruim de nome, do Linkin Park, né? Bennington, alguma coisa assim, que deu fim à própria vida. Chris Cornell, de uma forma relacionada a um ao outro, também teve, que eram amigos, também teve uma relação esse processo do suicídio. Então, ou seja, vem na mídia quando um famoso comete suicídio. E às vezes vem só noticiando. E a questão não é agora, vamos colocar... Olha o número de suicídios que eu falei que acontece no nosso país. Você imagina se cada suicídio que acontecesse ia ser noticiado. A ideia não é essa, mas que tenha mais informativos sobre o cuidado com a saúde mental, onde encontrar ajuda. Isso que está acontecendo aqui, né, nesse seu canal tão importante. Estão tentando ajudar. Não é? Para que as pessoas possam encontrar caminhos para isso, né, para lidar com essa questão. Então, assim... falar, tanto que a campanha de Setembro Amarelo, que é promovida, a gente vai falar mais sobre ele, mas sobre o CVV, falar é a melhor solução. Né? Então, ou seja, é importante falar. E falar, Rodrigo, não incentiva. Ao contrário, falar abre espaço para o diálogo. Então, imagina que a pessoa já está pensando nisso, passou pela cabeça dela isso, e às vezes ela está com medo de pôr para fora.
É importante perguntar, sim, e perguntar com todas as palavras. Nessa situação que você está enfrentando, essa dor que você está enfrentando, por algum motivo, por algum momento já passou pela sua cabeça dar fim à vida, ou o suicídio já passou na sua cabeça, a gente tem medo de falar. Mas se a pessoa não pensou nisso, isso naturalmente ela vai falar, não, isso não. Mas sim, ela vai abrir o coração, a mente, ela vai pôr pra fora o que ela tá sentindo. Você falando das pessoas aí que lutaram contra a própria vida aí, a gente pode perceber uma coisa, Eliseu, que você falou só pessoas famosas, né? Então isso prova, pessoal, que você ter dinheiro não é tudo, não. Você também pode sofrer com isso. Às vezes a pessoa fala, ele se suicidou porque estava sem grana. Mas não, as pessoas tinham dinheiro, né? Mas acabaram se suicidando. Então por isso que tem que ter o acompanhamento, você tem que perceber se você está passando por isso, se você está pensando nisso, você precisa de ajuda. Essa atitude que você quer fazer com você, de tirar a sua própria vida, é a mais errada. Você precisa de ajuda. O Eliseu está aqui aberto para isso, tá? Você pode pesquisar aí. Eliseu, você tem o Instagram, né, para atender o pessoal? Isso. Na verdade, sou eu e minha esposa, somos psicólogos em casa, né? Uhum. Somos um casal de psi. Então, é Psin, P-S-I, né? De psi, com N. Então, Psin, tá? Psicologia. Facinho, vocês acham lá. Nós, nesse mês, estamos postando mais informações sobre a questão, né, da campanha do Setembro Amarelo. Nos acompanhem lá e nós postamos muito conteúdo lá que pode ajudar a vocês. Eu vou deixar na tela aí, que é mais fácil, vocês não vão perder. Mas assim, precisa de ajuda, quer conversar algum assunto também? Conversa com eles lá, que eles são profissionais, que eles estão empenhados nisso. Ajudar a população e são pessoas indicadas para isso. Eliseu, tem aquele ditado, né? Cachorro que late não morde. E a pessoa que fala, vou tirar minha vida, isso acontece? Ou a gente tem que pensar que não? Então, a gente costuma falar, existem alguns mitos, Rodrigo, que precisam ser desmistificados, né? E isso é um grande problema, esses mitos, né? Quando a pessoa diz assim, a expressão, a pessoa que vai se matar, ela vai lá e faz, ela não fala. Isso é errado, isso é um mito. Porque a pessoa que ela está pensando em dar fim à vida, enfim, ou tirar a própria vida, ela vai falar. Seja com o corpo, seja com as expressões, seja nas redes sociais, ela vai dar algum indicativo, né? Às vezes a pessoa fala as expressões, né? A gente nunca pode avaliar uma situação só. Sempre está atrelado a outras questões. A pessoa falou uma frase X, então ela está pensando em suicídio. Não, é a mesma coisa da depressão. Às vezes você fala assim, a pessoa está triste e ela está com depressão. Não, a depressão é avaliada dentro de diversos fatores. Então não é uma questão só. Da mesma forma é o suicídio. Mas assim, a pessoa às vezes ela fala, a vida seria melhor sem mim, né? Que vontade de sumir, eu deveria nem existir, nem deveria ter nascido, enfim. Às vezes expressões como essas acontecem e às vezes não dá atenção. Tem gente que às vezes fala que vai cometer o suicídio e as pessoas que estão ao redor falam, isso é só para chamar a atenção. Rodrigo, vou te falar, se uma pessoa que está pensando em tirar a vida ou uma pessoa que está querendo chamar a atenção usa isso, digamos que ela precisa de atenção. Porque, se eu quero chamar a atenção, eu uso uma roupa diferente, eu pinto o cabelo diferente, eu uso algo que chame a atenção, eu faço algo que chame a atenção. Agora, assim, falar em tirar a vida é algo que quando a pessoa usa essa expressão é porque ela realmente precisa de atenção. Então, a gente precisa deixar de crer nisso, de que quem fala... quem quer, vai lá e faz. Não, de alguma forma sempre fala. Infelizmente, quando as pessoas se deparam com alguém que cometeu suicídio, quando já aconteceu, aí vem os sinais. A pessoa vai ver as redes sociais, olha essa postagem aqui, olha o que ele falou aqui, nossa, como as redes sociais dele estavam com tantas mensagens que a gente poderia ter percebido. No Sul, eu não vou lembrar agora, mas teve um caso que aconteceu de uma adolescente que ela postou nas redes sociais uma foto, ela estava triste na foto, e ela postou, e a legenda estava assim, minha última foto. Os amigos viram essa foto e comentaram algo do tipo, não, posta mais, né? Não sai do Facebook não, né? Enfim, mas no dia seguinte encontraram o corpo dela no lago da cidade. Então, ou seja, uma foto triste com uma mensagem, esta é a minha última foto, as pessoas às vezes estavam tão desapercebidas que não perceberam que talvez ela precisava de ajuda. Após isso, foram ver as redes sociais dela e estava cheio de informativos e de mensagens que dava para entender. Aí vem aquela expressão, nossa, olha aqui, né, como ela estava.
Então, a pessoa ela sempre dá indicativo, ela vai falar. A gente precisa estar atentos aos sinais. E talvez esses sinais, ela nem fala pra ninguém que ela quer, né? Fazer o tal ato, mas ela tá ali mandando uma mensagem, fazendo um desenho, né? Então, você mãe, você pai, fica atento à rede social do seu filho, converse com ele, porque é muito importante a conversa, né? E você precisa, sim, acreditar se a pessoa vai falar que vai fazer um ato desse. Então, você precisa dar uma atenção. Quando eu converso com as pessoas, Eliseu, eu vejo que fala assim, psicólogo, psiquiatra, psicólogo. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou doido para ir no psicólogo. Então, assim, é legal a gente estar conversando aqui para estar explicando para as pessoas que não são pessoas com problemas mentais que precisam ir para o psicólogo. Sim, sim. As pessoas normais com a correria do dia a dia precisam ir também fazer uma terapia, desabafar com o cara lá que ele vai dar as orientações. Você acredita que explica pra gente, o suicídio, a pessoa que quer fazer esse ato, ela tem problema mental? Então, uma questão importante que você comentou, Rodrigo, é a questão que, infelizmente, no Brasil, diferente de alguns outros países, a gente tem uma visão muito negativa da psicologia. Eu costumo dizer, no meu ambiente clínico, que eu torço, sabe? Eu desejo o dia em que as pessoas vão fazer o que fazem quando fazem, às vezes, numa festa ou quando faz em uma situação que ela está, onde ela tira uma foto, onde ela posta uma foto, onde ela faz um comentário, que ela está fazendo terapia, que ela está passando com um psicólogo, que ela se sinta se autocuidando nisso. Porque a gente vê a questão de passar na psicologia ou no psiquiatra, enfim, como um ato de que as pessoas estão com as expressões, né? Que as pessoas tá louco, tá doido, enfim, isso são expressões que são negativas. Na verdade, a pessoa que passa no psicólogo ou no psiquiatra, o que ela está fazendo? Cuidando da saúde. E há algum demérito nisso? Não há mérito, porque uma vez que você dá valor à sua vida, cuidar da sua saúde é mérito. Então a gente ainda não entendeu que quando a gente vai até um psicólogo, um psiquiatra, a gente está cuidando da nossa saúde, né? Então, assim, eu torço para o dia em que as pessoas vão se sentir à vontade. Agora um pouco mais a gente vê alguns famosos, algumas pessoas que estão nas mídias falando sobre a questão de que está fazendo terapia, que já passou, né, por acompanhamento. A gente vê o humorista, o Whindersson Nunes, né? Ele grava alguns vídeos falando sobre isso. A gente vê diversas pessoas que estão em destaque falando da importância, mas precisamos de mais. Então, assim, se você sente que você não está bem, a pressão do trabalho, a dificuldade que você está enfrentando, você percebe que você precisa falar sobre isso, precisa lidar com alguma questão, não hesite, tá? Quando você se conhece, você tem mais facilidade de lidar com as suas dificuldades. Então, é importante estar num ambiente terapêutico, porque você vai se conhecer melhor e vai lidar melhor ainda com as situações que acontecem na vida. E aí, Rodrigo, baseado na pergunta que você fez, sobre a questão de que se a pessoa chega ao ato do suicídio, ela tem algum comprometimento mental ou elas têm algum transtorno mental, 90%, né, dos casos, há um índice de 90% dos casos de suicídio estarem relacionados a algum transtorno mental. Então, assim, as pessoas que chegam ao suicídio, a probabilidade é muito grande de ela estar relacionada. Alguns já diagnosticados e outros não. Outros, as pessoas não chegaram a ser diagnosticadas. Então, assim, não é regra, porque há exceções, mas geralmente a pessoa está relacionada, né, a um transtorno mental, algo assim, né? Então, vale muito a pena a gente dar atenção à nossa saúde mental para prevenir, né, esses possíveis transtornos, dificuldades que nós temos mentais antes de que chegue, né, nessa situação. Mas o mais indicado, como sempre, é a conversa, tá dialogando, aos pais também com os jovens, adolescentes ou crianças, até os filhos adultos, que às vezes tem filhos que não casam, vivem em casa, gostam de ficar com os pais, de cuidar dar uma atenção para isso, né? Para ver o comportamento, para ver como a pessoa está se agindo, para ver todo esse detalhe. Eliseu, dá uma dica para a galera. Tem prevenção? Dá para prevenir o suicídio? Então, Rodrigo, assim como a gente comentou que 90% dos casos de suicídio está relacionado a algum transtorno mental, da mesma forma, há uma estimativa de que 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Olha isso. 90% dos casos de suicídio podem ser. É uma chance muito grande. Muito grande. Só que, para isso, precisa haver uma identificação, um auxílio e um acompanhamento adequado. E essa é a questão. Às vezes, a pessoa ela está passando dificuldade e quem está vendo essa dificuldade que ela está passando?
Uma vez eu estava dando uma palestra em uma escola, tinha mais ou menos uns 400 adolescentes e jovens ali no pátio da escola, e eu estava falando exatamente sobre o suicídio, depressão e tudo mais, saúde mental. Uma adolescente, sabe que às vezes os adolescentes eles têm um pouco de vergonha de se manifestar, mas essa adolescente ficou em pé e ela falou, eu queria fazer uma pergunta. E ela falou assim, mas o que a gente faz quando a gente fala para os nossos pais que nós estamos com depressão ou que nós estamos com uma tristeza que a gente não consegue identificar? E os nossos pais olham para a gente e falam, isso é falta de lavar louça. Isso, que você está sofrendo com o quê? Você não trabalha, você só estuda. Vem depreciando ou desvalorizando, né, a dor do adolescente. Sendo que a dor é dele, a dor é sempre do outro. Né? Às vezes a gente olha o adolescente, e eu talvez não seja a pessoa mais específica, como eu já até comentei com você, a minha esposa que também é psicóloga, ela tem um foco muito grande na adolescência, talvez tenha até mais propriedade, quem sabe no momento poder bater um papo com você sobre essa questão. Mas assim, às vezes a gente desvaloriza a dor do adolescente colocando a nossa lente, né? E às vezes o adolescente ele perde ali até um primeiro relacionamento, ele perde ali, tem um fim no relacionamento e aí pronto, para ele acabou o mundo. Acabou o mundo, a gente vai e fala, que besteira, é um relacionamento, você vai ter um monte de relacionamentos, né? Para de chorar, para de sofrer, acha que a vida acabou por conta disso. Nós estamos desvalorizando a dor que é dele, né? Baseado na história dele, na vivência que ele teve até aquele momento. Então, em algumas situações, nós não temos que desvalorizar a dor do outro, mas nós temos julgar, que julgar. Nós temos que simplesmente dar escuta para saber onde está doendo e por que está doendo, né? Enfim, e essa adolescente ela falou isso e é uma realidade, porque às vezes o jovem e o adolescente, como eu falei para você, o índice é altíssimo nessa faixa etária entre 15 e 29 anos, é a segunda causa de morte. Então, o adolescente, às vezes o jovem passa por um sofrimento, ele procura o alívio ou a escuta dentro de casa, e se ele não encontra essa escuta e esse auxílio dentro de casa, onde ele vai encontrar, né? Então, é muito importante a gente entender que para que haja a prevenção do suicídio é preciso identificar. E para identificar nós precisamos estar atentos. Eu atendi uma vez uma adolescente em que ela já havia tentado o suicídio e os pais dela descobriram depois de 2 anos em que ela estava cortando, né, se automutilando, né? 2 anos ela já se automutilava, fazia marcas no corpo e os pais descobriram. E aí a gente pensa assim, 2 anos para esses pais perceberem, né, essa realidade. Ela ia na praia, ela sempre ficava com manga longa, nunca usava uma blusinha, tava calor, ela tava de manga longa. Então assim, cada pessoa tem a sua realidade de vida, mas a gente usa isso como exemplo para perceber o quanto, se a gente não se atentar, pode passar despercebido. A gente sabe que a automutilação ela é uma realidade muito grande hoje em jovens e adolescentes, por conta de que o suicídio, esse é um dado muito importante, Rodrigo, o suicídio, ele não é... A pessoa que pensa no suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor que ela sente. Só que ela não consegue dar nome a essa dor e ela não consegue mostrar o lugar onde está doendo. Então essa pessoa, ela acaba, claro, de uma forma equivocada, perdida na mente, ela acaba se autoferindo porque ela consegue nomear ou ela consegue situar essa dor naquele momento, né? É um processo muito delicado que precisa de ajuda, mas acaba sendo algo que muito corriqueiro em muitos adolescentes. E se os pais não estiverem atentos, isso passa despercebido, né? Então, assim, é preciso estar atento para identificar, tá, esses fatores. Então, é possível prevenir? Sim, mas é possível identificar, auxiliar e procurar um acompanhamento adequado, né, que é um psiquiatra, dependendo, né, do grau da tentativa do suicídio, e um psicólogo para acompanhar nesse processo, né, para lidar com essas questões, né? Você acredita que a fé ou a religião é uma maneira de prevenção? Quando a gente fala de fé, de religião, o índice de suicídio relacionado a pessoas que têm fé, que são religiosas, ele é bem menor do que as pessoas que se declaram sem fé, sem religião, tá? Não é nulo, infelizmente, nós temos muitas pessoas religiosas, a gente teve, ainda tem, né, diversos aí nas mídias, diversos pastores e padres, né, que chegam a cometer o suicídio. Tem até um livro que chama Suicídio de Pastores, o nome do livro. Aí você pensa, se um livro, né, dentre outros, é escrito falando sobre isso, é porque
está acontecendo, né? Então, até a capa do livro, ela até chama muito atenção por conta de que uma pessoa, no caso, a representação de um pastor, e ele está com uma gravata, mas em vez da gravata é um nó de uma corda. Então, assim, você vê que dentro da fé, dentro da igreja, dentro do ambiente religioso, também há o índice de suicídio, mas acaba sendo menor. Por quê? Rodrigo, porque uma das questões principais relacionadas ao suicídio é a questão da desesperança. A gente fala sobre os 4 Ds, né? Que é a desesperança, depressão, desamparo e desespero, né? Então, ou seja, a pessoa que chega ao suicídio, muitas vezes ela já vivenciou ou está vivenciando essa realidade, né? Esses sentimentos. Então, assim, quando a pessoa tem fé, o que ela tem? Ela tem esperança em algo. Se ela perde a esperança, enfim, às vezes no emprego ou por perder um ente querido, ela sofreu algo, então ela tem esperança na divindade, seja Deus, enfim, ela tem esperança, né? E a questão do desespero, né? É assim, quando nós perdemos algo, vou dar um exemplo, Rodrigo, você perdeu o seu emprego, é apenas um exemplo. De repente você chega em casa e aí você se encontra com o seu filho, né? Então tá lá o seu filho, tá sua esposa. Então o que acontece? Você sofreu fora e você encontrou um conforto dentro. Então aquela tristeza que você sentiu, ela é amparada. O que seria o desespero? O desespero é quando a pessoa tem a sensação de que ela perdeu a fonte principal. Então assim, ela não tem aonde procurar esse alívio, né, esse conforto. Então ela sente que ela perdeu toda a esperança, né, de acompanhamento, de amor, de cuidado, de afeto. E aí é onde a pessoa entra em desespero, né? Então, a fé ela tem uma participação muito importante. A gente poderia falar aqui sobre horas da importância da fé, da religiosidade na vida de uma pessoa, na saúde mental de uma pessoa, né? Ela tem alguém, ela acredita que tem alguém acima dela, cuidando dela, a oração em si, né? Quando você abre o seu coração em oração, você está falando com alguém que você acredita que te ouve. Então você coloca sobre esse Deus, ou sobre essa divindade, você coloca as suas dificuldades, né? O seu sofrimento, então você está pondo para fora, né? Essa dor. Então assim, a gente poderia, como eu falei, a gente poderia falar durante muito tempo sobre a importância. Não é o principal, né, fator de prevenção, mas assim, é um fator de prevenção, sim. Ô Liseu, cara, você tá tirando várias dúvidas, eu tenho certeza. E eu espero que esse vídeo aqui, ele alcance as pessoas que estão necessitando desse vídeo. E se você sabe alguém aí que tá passando por alguma dificuldade, que precisa falar com um psicólogo, o Eliseu está à disposição, o link está na tela, bate papo com ele. A esposa dele é especialista em atendimento a adolescentes. Então, eu tenho certeza que é um casal que vai atender vocês da melhor maneira possível. Eliseu, quais são os principais fatores de prevenção do suicídio? Então, Rodrigo, quando nós falamos sobre fatores do suicídio, nós falamos em 2 situações, né? Que são os fatores predisponentes, né? E os fatores precipitantes, né? Predisponentes, que são também reconhecidos como discitais, e os precipitantes, que são proximais. O que seriam isso? Os predisponentes, eles estão afastados da ocorrência. Então está relacionado ao quê? Está relacionado a constituição genética, o genotipo, traços de personalidade, histórico familiar, né? Se a pessoa já teve algum suicídio na família, né? Transtornos que já foram constatados na pessoa, ou o uso de substâncias, né, psicoativas. Então, tudo isso são questões que está dentro desses fatores que são predisponentes, né, que estão afastados da possibilidade. Porém, a gente tem os fatores que são precipitantes, né, que são proximais, que são fatores que estão mais relacionados com a ocorrência, né, do suicídio. Que aí é como se fosse assim, uma situação, é o terreno propício para o suicídio, né? Então, que são as questões de perdas significativas, né, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, né, rupturas amorosas, a perda da honra, a humilhação, a desesperança e tantas outras situações que culminam no suicídio. A gente costuma dizer que o suicídio ele é a ponta do iceberg. Às vezes as pessoas falam assim,
Poxa, mas tirou a vida só porque perdeu, porque terminou o relacionamento? Não. Na verdade, isso já vem de diversos fatores. Só sabe quem está vivendo. A gente fala que o suicídio ele é multifatorial e multideterminado. Há muitos fatores e muitas coisas que podem determinar isso. E não tem como a gente nomear esses fatores. A questão é que aquela situação última pode ser a gota que derramou o copo, mas a gente não consegue falar que essa é a única relação, né, para aquela situação. A não ser situações onde a pessoa, que acontece, é menor o número de ocorrências, mas onde a pessoa recebe uma carga de uma dor tão forte psíquica que ela não consegue lidar com aquilo e o ato dela naquele momento é o suicídio. Teve um caso também no Sul, o Sul é o local no Brasil onde tem o maior índice de suicídios, por diversas questões que a gente falaria durante um bom tempo aqui, mas é lá que existe esse maior índice. Os pais encontraram o filho que se suicidou no quarto. Assim que ele encontrou o filho, eles juntos foram até a cozinha e juntos eles tiraram a própria vida. Nossa, que triste. Então, o que acontece nessa situação? Isso é um impacto tão forte de dor que a pessoa perde todo o sentido. Vive uma desesperança, um desespero tão grande naquele momento que é como que se desse uma escuridão na mente. Que a pessoa ela não consegue mais imaginar nada a não ser aquela ação. Né? Aí vem imediatamente o sentimento de culpa e tantas coisas atreladas a isso e a pessoa chega a essa ação. Né? Então, ou seja, nós temos esses fatores que estão mais distantes, que são questões que estão relacionadas à pessoa, né? Os seus traços pessoais, suas questões biológicas, enfim. E tem as questões que são mais do momento, que é as perdas, os sofrimentos, perda de emprego, relacionamento, humilhação, perda da honra e tantas outras coisas, que isso é o que culmina, né? no suicídio. Tá? Ô, Eliseu, com a sua experiência, você acha que o suicídio aumentou dos tempos para cá? Tem uma pesquisa que ela diz que o suicídio nos últimos 10 anos no Brasil aumentou em média de 50%. É muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que o suicídio no Brasil tem aumentado, diferente de outros países. E essa é a questão, até que ponto nós estamos dando atenção para isso. Sabe por quê, Rodrigo? Eu costumo dizer que, assim, eu costumo usar uma expressão. Quando você vai na praia e você coloca ali a sua cadeira, você senta ali na praia, geralmente a gente quer ficar o mais próximo da água, né? E a gente coloca e fica lá tranquilo, né? Coloca o seu cooler lá, com o seu cervejinho, com o seu suco, com a sua água e fica lá tranquilo. Você não sai dali enquanto a água não toca os seus pés. Você fica ali tranquilo. Mas quando a maré começa a subir, a água toca os seus pés, é a hora, ou é que ela se aproxima muito, aí é a hora de você se afastar. E, infelizmente, a gente fica esperando que as situações nos alcancem para a gente dar atenção. Né? Então, assim, existem diversas escolas que não dão atenção a essa questão, que não falam sobre saúde mental, que não falam abertamente sobre o suicídio e sobre questões atreladas à vida em si. Então, o que acontece? Aí, quando você tem o suicídio na escola, como aconteceu em alguns colégios no ano retrasado, aqui em São Paulo, você tem uma mobilização enorme do colégio, da escola para esse assunto. E aí o que acontece? Se torna um assunto que está tendo uma mobilização por um objetivo e não com uma prevenção. A gente tem, quando a gente fala de suicídio, a gente tem a prevenção do suicídio, que você vai ter campanhas, que você vai trabalhar na prevenção do suicídio, que é o objetivo dessa campanha do Setembro Amarelo, né? E você tem a questão da pós-venção do suicídio. É melhor você fazer a prevenção do suicídio, você prevenir que o suicídio aconteça, que o adoecimento mental aconteça, do que você trabalhar uma pós-venção, porque aí quer dizer, o suicídio já aconteceu naquele ambiente, aí você vai trabalhar questões para lidar com essa dor. Nós tivemos uma série, foi muito polêmica, né? Enfim, até teve algumas cenas que teve que ser retirada, a faixa etária teve que aumentar, que foi os 13 porquês, né? Uma série do Netflix, foi bem polêmica, trouxe a realidade, trouxe o tema à tona, foi bem interessante nesse aspecto, mas houve muito questionamento relacionado a isso, né? E assim como a gente teve também há um tempo atrás a questão do jogo, né? Ou enfim, da baleia azul, né? Que foi também que trouxe à tona toda essa questão. O Momo. Exatamente. Então são questões que de tempos em tempos vem trazendo à tona esse tema e chamando a nossa atenção, gerando atenção. Só que a gente espera essas situações para falar sobre o tema, quando na verdade a gente deveria estar dialogando sobre isso. Então assim, a gente tem a prevenção, a gente tem a pós-venção. E o ideal é a gente ter atitudes nas escolas, nas comunidades, nas igrejas de promoção
da saúde mental, é promover a saúde mental. Para quê? Para que você possa evitar que as pessoas adoeçam e elas estando adoecidas, que elas chegam a cometer o suicídio. Para cada pessoa que comete suicídio, ela toca em média 6 a 10 pessoas. Então, diretamente, pessoas que às vezes precisam até de ajuda. Então, assim, uma pessoa que comete suicídio, ela impacta 6 a 10 pessoas que estão ao seu redor. Se não estiver firme, também se suicida. Exatamente, porque quando uma pessoa na família já cometeu o suicídio, a atenção aumenta ao redor daquela família. Porque quando você vê uma adolescente que o pai ou a mãe usou essa ação, né, para lidar com uma dor, com uma situação que estava enfrentando, a possibilidade de erroneamente enxergar nesse caminho também é muito sério. Então, aumenta a atenção, é um fator de risco muito grande, é o fato de já ter uma pessoa na família e principalmente após uma tentativa de suicídio, o fator de risco é muito maior, o risco é muito maior para essa pessoa. E a gente tem alguns índices que a gente tem ciência de que, assim, as mulheres, elas tentam muito mais suicídio do que os homens. Mas o índice de suicídio é muito maior nos homens do que nas mulheres. Alarmantes os índices. Por quê? Porque as mulheres, elas tentam, mas geralmente elas, por conta das emoções, elas usam os meios menos letais. Já os homens, quando tentam, usam meios mais letais. Então o índice de suicídio em homens é muito maior. A tentativa é maior nas mulheres. E olha que interessante e sério, para cada suicídio há em média 20 a 26 tentativas. Nossa. Hoje em dia existe uma média de mais de 1 milhão de pessoas no mundo tiram a vida todo ano. 1 milhão. Se você, para cada pessoa tem de 20 a 26 tentativas, e isso é constatado, tá? Porque na verdade nem todas são, você tem mais de 20 milhões de pessoas todo ano tentando dar fim à vida. Isso é muito sério, Rodrigo. Isso é muito sério. Eu não entendo. Eu e assim as pessoas que lidam com a questão do suicídio, psicólogos que lidam mais voltado para a questão do suicídio, questionam o porquê que o nosso país dá tão pouca atenção para essa questão. E eu tenho certeza que, infelizmente, o fato de dar pouca atenção a esse caso, e principalmente de forma específica, como você está fazendo aqui, abrindo espaço no seu canal, de uma forma madura, de uma forma séria, para que as pessoas encontrem informações sobre isso, as pessoas não fazem isso nas mídias e nas escolas, nas organizações, não abrem esse espaço, e infelizmente não estão cooperando para promover a saúde, né? Aí depois a gente vai ter que fazer o quê? Prevenir, tentar prevenir, ou pior ainda, tratar uma pós-venção, né, de um problema sério, né? Quanta informação boa. Eliseu, muito obrigado por você estar participando e você estar prestigiando a gente com essas informações, que é muito importante. Como a gente está conversando aqui, falta, né, as pessoas expressarem mais sobre esse assunto, alertarem mais, porque os pais em casa precisam de ajuda também, porque com a correria do dia a dia, às vezes não estão percebendo que seus filhos estão precisando de ajuda. Então que esse vídeo aqui sirva para você prestar um pouco mais de atenção na sua casa, dentro do seu lar, para você não deixar que isso chegue até se concretize, né? Eu marquei aqui uma pergunta aqui, Eliseu. Quais os principais sinais ou as principais causas que levam alguém considerando o suicídio? Quando a gente pensa nos sinais, eu costumo trazer a questão da atenção como um dos primeiros. O que é atenção? É você estar atento ao seu ente querido, ao seu familiar, às pessoas ao seu redor. Porque se nós estivermos atentos, é muito mais fácil de perceber qualquer mudança de comportamento. Então, assim, são muitos os fatores, mas eu vou citar apenas alguns. Mas se você percebe que a pessoa mudou, né, muito a sua conduta, ela era uma pessoa extremamente extrovertida, de repente ela se fechou totalmente, ela quer ficar isolada, né, é um fator de atenção. Ou a pessoa ela está começando a ter atitudes de risco que coloquem em risco a vida dela, dirigindo em alta velocidade, ou, enfim, tendo atitudes que prejudiquem. Ela não usava droga, ela começa a usar droga, enfim, começa a fumar, ou ela começa a não se preocupar com a própria saúde. O sentimento de desesperança e falta de sentido. Isso é muito sério, Rodrigo, porque assim, o que nos dá ânimo para seguir na nossa vida é o sentido que nós damos para a vida. Então, quando a pessoa percebe ou ela sente falta, né, ela tem falta de sentido na vida, ou quando a pessoa fala, ela não se preocupa mais com o futuro. Imagina a pessoa não se preocupa mais com o futuro, quais são os planos para o futuro?
tenho plano nenhum, não sei se nesse futuro tem alguma coisa boa. Já é um caso para se pensar. Sim, entendeu? Para chamar atenção. E aí a pessoa fala, ela traz, o mundo, sabe? O mundo, esse mundo não presta, não tem valor nenhum em viver. E aí ela pensa sobre o mundo, que o mundo é ruim, que o mundo não tem sentido. Aí a questão é que depois ela vai trazer para ela. Então ela traz para ela. Não vê mais graça em nada, né? Isso. Exatamente. Ela já não vê mais sentido em viver. Então, assim, são algumas falas, expressões e comportamentos da pessoa que a gente vai percebendo. Talvez eu acho que ela nem sabe que ela quer se suicidar, né? Então, como a gente comentou... Você acredita nisso? Não, sim. Como a gente comentou, às vezes a pessoa ela vai sofrendo, sentindo a dor, seja por qual for o motivo, e ela acaba não conseguindo nomear isso. Aí ela, como eu falei, ela não quer acabar com a vida. Na verdade, a pessoa que pensa em tirar a vida, ela ama a vida, no sentido de que ela quer viver, só que ela quer viver sem aquela dor. Então, como tirar essa dor? Estando perdida nessa situação, às vezes num transtorno ou numa questão psíquica, ela não consegue ver outra saída a não ser dar fim à vida, né? É como se você tem uma estrada à sua frente e essa estrada ela pode estar toda iluminada, mas aos poucos parece que essas luzes vão se apagando. Então você não vai mais vendo esse caminho na sua frente, né? Então tudo vai perdendo sentido. Eu costumo dizer sobre a depressão que assim, a gente tem alguns transtornos, né, que estão mais relacionados ao suicídio, que são eles a depressão em si, principalmente a depressão com transtornos bipolar. Quando a depressão está relacionada, os transtornos afetivos, né, e de humor, é o índice, assim, é o maior índice. Digamos que uma média de 36% dos suicídios que tem um transtorno envolvido está relacionado a transtorno de humor, principalmente transtorno bipolar, né? A gente tem a esquizofrenia, que também está extremamente associado, e a gente tem um índice altíssimo que é o uso de drogas e bebidas. Está extremamente associado ao índice de suicídio. Pensa que as pessoas, às vezes, infelizmente, né, elas bebem, elas fumam para poder para lidar esquecer com alguma coisa. Isso, esquecer o sofrimento, para lidar com a dor. Só que essa questão, ela tá maquiando. Acabou a bebida, volta, fi. E exatamente. Então, naquele momento, a bebida, a droga, ela pode maximizar essa dor também. E aí ela pode ir perdendo o sentido, ela pode, né, tentando lidar com essa situação, ela pode se perder. Então, assim, é um fator de risco muito grande o uso de drogas, de bebidas, enfim. Né? Ô Liseu, me dá uma dica. Vamos supor, eu conheço uma pessoa que você falou tudo isso. O que eu tenho que fazer para ajudar ela? Ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio. Qual que é a dica que você me dá para me ajudar ela? Quando eu percebo que uma pessoa não está bem, primeiro é um ponto positivo para quem percebe. Porque nesse mundo onde a gente está olhando tanto para nós, né, perceber que outro não está bem é um ponto positivo, né? Então, que bom que isso acontece. Então, se você percebeu que essa pessoa não está bem, é um ponto positivo para você e que você continue, né, agindo dessa forma. Agora, o primeiro passo é a escuta. A escuta, Rodrigo. Porque as pessoas elas precisam falar, elas precisam abrir o coração e quando nós estamos ouvindo alguém falar, às vezes nós estamos preocupados e pensando no que nós vamos responder. Sabe quando às vezes a pessoa fala assim, nossa, hoje eu bati o dedinho na quina da mesa, nossa, mas doeu tanto, nossa, semana passada eu quebrei o braço, né? Então a pessoa acaba de falar de uma dor que ela está sentindo, a outra fala de uma dor maior. Nossa, eu tô com um problema no meu estômago, eu tô com câncer, sabe? Parece que a gente quer colocar a nossa dor maior do que a da pessoa. Tá na frente, não é? Então, na verdade, quando a pessoa se manifesta da dor dela, o que ela quer? Ela quer falar, primeiro, né? Se você dá ouvido, ela vai falar, e se você escutar, já é um passo muito grande, né, para essa melhora da pessoa. Por quê? Porque se você se abre para escutar, e principalmente escutar sem julgamento. Sem julgamento. Já imaginou os pais que fazem de tudo pelos filhos, criam os filhos, alimentam os filhos, de repente, numa fase da vida, o filho vem e fala assim, não, eu tenho vontade de me suicidar, eu tenho vontade de tirar a minha vida, enfim. Imagina o sentimento desse pai. A vontade desse pai, dessa mãe, é gritar com esse filho e falar, você tá maluco? Você não sabe o que eu fiz por você, o tanto que eu sofri pra você. Essa por quê? Porque a gente pensa nessa dor e como a pessoa pode fazer isso. Só que, por mais difícil que seja, às vezes a ideia é respirar fundo. Respira fundo e o foco é o quê? Escuta. Tá, mas por quê?
Por que que você está pensando nisso? O que está acontecendo? Onde está doendo? O que que você... né? Enfim, para que a pessoa possa pôr para fora o que ela está sentindo, né? Você sabe o que é interessante, Eliseu? Na nossa vida a gente passa por várias pessoas, né? A gente encontra várias, conhece pessoas e trabalha com pessoas, principalmente na minha área que eu faço eventos, então eu vejo muitas pessoas. E eu fico pensando, cara, muitas das vezes, você vê vários sintomas da pessoa, vamos falar de uma coisa mais simples, a bebida. Sim. Pode ser que a pessoa tá bebendo ali e você fala, cara, ela precisa de ajuda, porque ela já tá bebendo fora de horários que era pra estar bebendo. Às vezes você tá no final de semana, o cara tá de folga, beleza, mas daí você vê que fica um hábito, e você chega, e você vê que a pessoa tá precisando de ajuda já, e mesmo assim ela não aceita que precisa. Sim. Então, os pais que estão em casa, a gente está conversando, o seu filho precisa de uma ajuda com a depressão, com algum vício. Eu acredito que seria muito legal ter um amigo bem bacana para ajudar a fazer também, né? Porque às vezes a criança ou o adolescente não dá muito ouvido aos pais. Então, talvez para chegar... Eu tô falando isso por mim, pode ser que seja diferente, mas talvez para chegar num filho que precisa dessa ajuda, os pais também recorram à ajuda de outras pessoas, porque talvez Sim. a palavra do pai não vale muito, né? Porque tem a rebeldia, tem tudo, e a pessoa, ela tá passando por uma dificuldade. Então, eu acredito que se os pais se juntarem com profissionais para pedir orientação, eu acho que é a melhor maneira para estar resolvendo isso. Sim. Né? Porque Sim. assim, eu percebo que hoje em dia, ainda mais hoje, a juventude está muito mais rebelde, né, meu? E a pessoa tá precisando de ajuda e ela não tá enxergando isso. E eu acredito que, às vezes, tem uns pais aqui que estão em casa que sofrem com isso. De querer mostrar que a pessoa tá com depressão, que a pessoa tá com alguma coisa, e o filho já vem atacando. Não, mãe, eu não tô. Você tá me chamando de louco? Então eu acredito, assim, na minha opinião, que os pais devem se ajuntar com os profissionais para ver a melhor maneira para estar chegando, que eu acredito que é como se eles fossem uns cachorrinhos bravos, então a gente vai ter que amansar para chegar, para orientar, para não chegar onde eles querem chegar, né? A dificuldade quando a pessoa ela tá com depressão ou tá passando uma dificuldade mental é reconhecer. Primeiro passo é reconhecer. Então, às vezes, quando o pai ou a mãe percebe, né, que o filho não tá bem, é procurar ajuda. Então, não adianta ficar brigando. Exatamente. Porque isso vai acabar afetando... Vai piorar, não vai? Exatamente. Na verdade, assim, como eu comentei, a gente, se tratando de pais e filhos, né? Se um filho sofre bullying, que a gente sabe que é uma questão muito séria hoje, né? Uma humilhação, que seja a perda de uma namorada, que tinha um afeto muito grande. O cara enfim. É gordinho. Você entendeu? Ou qualquer outra questão, né? que gera esse bullying. E aí a pessoa, ela vem e traz isso para dentro de casa, esse sofrimento. Então, se os pais desmerecerem, né, desvalorizarem essa dor e não deram o ouvido, poxa vida, ela chegou dentro de casa, que é o lugar onde ela deveria encontrar, e se ela não encontra? Então, ela precisa encontrar, ela precisa dar escuta. Então, assim, se você quer ajudar, né, seja o seu filho, seja o seu conhecido, alguém que você percebeu que não está bem, né, além de dar a escuta, é procurar indicar profissionais adequados para isso. Né? Então, assim, você pode procurar, seja o seu diretor da escola, seja o seu pastor, o seu padre, seja um assistente social, um médico, né? E naturalmente um psicólogo, um psiquiatra, enfim, mas a princípio você encontrar pessoas de sua confiança para poder abrir o seu coração ou para falar, né, com essa pessoa sobre o sofrimento, né, que tá vivenciando. A questão é não ignorar, Rodrigo, não ignorar, porque infelizmente quando a gente ignora a saúde mental, a tendência não é melhorar, é processo. É que nem quando você tem um problema no seu corpo que você não dá atenção, a probabilidade daquilo piorar é muito grande. Um carro que deu um problema lá em uma peça do carro e você não cuida, vai puxar outras, vai prejudicar outras, enfim. É a mesma coisa, a nossa mente nas dificuldades que a gente enfrenta, né? Você que está assistindo esse vídeo agora, você falou assim, nossa, o Eliseu falou vários sintomas que eu estou sentindo, que eu estou vivendo. Eliseu, e se a pessoa que está assistindo agora esse vídeo, e se for ela que precisa dessa ajuda, o que ela tem que fazer? Então, primeiro ponto é não hesitar de procurar ajuda. É o primeiro ponto. Pensa assim, todos nós ajudamos alguém em alguma situação, Rodrigo.
você seja no seu trabalho, você ajuda alguém prestando o seu trabalho, ensinando alguém. Na sua família você ensina o seu filho, você ajuda a sua esposa, os seus pais. Você sempre está fazendo algo por alguém. Em algum momento você vai precisar que alguém te ajude. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja algo novo que você está aprendendo, um curso que você está fazendo na escola, sempre tem alguém que faz algo para você. Então, nesse momento que você está sofrendo, que você está sentindo que você não está bem, é o momento de você receber a ajuda de alguém, principalmente de um especialista, de um profissional, né? Então, assim, se eu sinto uma dor no meu corpo, eu vou procurar um médico. Né? Eu vou procurar ajuda médica para isso. A questão é que às vezes parece que a gente desconfigura o nosso corpo e parece que a gente não entende que o nosso cérebro está dentro do nosso corpo. E que assim como o nosso corpo adoece, a nossa mente, o nosso cérebro adoece também. Então a gente precisa entender que se você não está bem, você precisa de ajuda. E reconhecer a necessidade de ajuda não é fraqueza, é força. Porque quando você reconhece que você precisa de ajuda e você dá espaço para ser ajudado, isso te torna forte, porque você é capaz de reconhecer a sua dificuldade. Então, se você percebe que você não está bem, não passe por isso sozinho, não passe por isso sozinha. Procure pessoas da sua confiança dentro da sua casa. Fala, se você falar com uma pessoa, e essa pessoa, isso é muito importante, se essa pessoa ela não reconhecer a sua dor, não traga isso para você. Se coloque no lugar dela. Imagina que às vezes ela não está reconhecendo a sua dor por medo. Se você fala às vezes que, nossa, eu já pensei em tirar minha vida, e essa pessoa ela se manifesta rude com você, não é porque ela te ama, não é que ela não te ama, mas sim que é um medo disso acontecer, tá? Então, assim, procura uma outra pessoa para que possa te escutar também. Procura um profissional, não passe por isso sozinho. Tem dias que são escuros, mas tem dia que o sol é mais bonito. O sol sempre nasce no dia do amanhã, não deixa de acreditar no dia do amanhã. A gente só sabe o que é o calor porque existe o frio. A gente só sabe o que é o sol porque existe a noite, o que é a claridade existe à noite. A gente vive dois polos de muitas situações na nossa vida. Da mesma forma, você só sabe o que é alegria porque você já viveu a tristeza. Então, um dá sentido ao outro. Não sei se você já viu, Rodrigo, tem um filme muito, muito bonitinho, um filme infantil, você deve ter visto, que é Divertidamente, um filmezinho. Show de bola esse filme. Então, onde tem adolescente lá, e aí tem lá os bichinhos lá que vão comandando as emoções dele, é sensacional. Né? Vale a pena assistir. Na minha fala, para explicar o que eu vou falar, vai ter um spoilerzinho aqui, mas é um só. A alegria não quer deixar que a tristeza coloque a mão nos pensamentos, enfim. Mas num dado momento ela percebe a importância da tristeza, que é a tristeza que dá sentido para a alegria. Então, assim, se você está passando um momento difícil, se você está triste, abatido ao longo de um período, respira fundo. Procure coisas que você gosta de fazer. Procure estar no meio de pessoas, perto da sua família, perto de amigos. Por quê? Porque essa tristeza vai passar e você vai viver momentos felizes. E se essa tristeza não passar, procure uma ajuda de um profissional. Porque a gente sempre relaciona a nossa tristeza à depressão. Tô triste, tô em depressão. Não. Tristeza às vezes é só tristeza. A gente vive hoje nessa euforia, nessa busca de que nós temos que estar felizes o tempo inteiro, Rodrigo. Temos que estar felizes, sorrindo o tempo inteiro. As mídias fazem isso com a gente. É foto pra cá sorrindo, foto pra lá sorrindo. Então as mídias fazem a gente projetar algo que é uma vida incrivelmente feliz. E a gente pode estar triste. A tristeza faz parte da nossa vida. Eu acredito que a mídia também é muito responsável pelo suicídio. Sim. Porque a pessoa olha lá assim, poxa, o cara só dá risada e eu tô aqui ferrado. Exatamente. Né? Exatamente. E, na verdade, a mídia é uma coisa que é pra mostrar... nem tudo na mídia é verdade, cara. Sim, sim. Então... E as mídias, no sentido de que você vê a vida da pessoa que você admira, que você acompanha, a vida incrível no Instagram dela, aquilo não é realidade. E quando não é realidade. E quando a gente mostra a realidade, a pessoa fala, mano, será que é isso mesmo? Sim, entendeu? Então... Porque assim, às vezes as pessoas de grande porte aí, bem conhecidas, vão lá e postam fotos com carros maravilhosos, super caros, mas a pessoa que tá em casa não entende que tá vendo uma permuta. O que é uma permuta? O cara fala assim, usa meu carro pra... E, né, você vai lá, anda com ele, eu te dou uma grana... Sim. E tem todo esse processo. E a pessoa fica em casa, poxa, eu não tenho esse sucesso, eu não consigo. E aí a pessoa acaba lá pensando no suicídio. Até nisso vai girar. Tem um vídeo que circula aí pelas redes que a pessoa ela tá olhando no celular e ela vê uma pessoa lá feliz num restaurante.
Aí ela olha para a realidade dela, a casa toda bagunçada, dentro de casa, enfim, o que ela faz? Ela pega a mesa, ela acende uma vela, coloca uns pratos bonitinho ali na mesa e ela vai, tira uma foto e põe uma hashtag e tal ali. Aí ela vê uma foto de uma outra pessoa que tá com a mão, com o namorado, com o cônjuge, enfim, junto, ali felizes, não sei o quê. Aí o namorado que seja, tá lá no sofá lá largado, jogando videogame, não sei o quê. Aí a pessoa vem assim, só coloca a mão em cima da mão dele. Aqui, não, mas só coloca a mão assim em cima, assim no vídeo, tira uma foto e posta lá. Tá a alegria, não sei o quê, do amor, não sei o quê. Então, assim, o que você tá fazendo? Você tá montando uma realidade que não é sua. Primeiro, isso te abate, te entristece mais ainda, porque você sabe que tá fazendo isso. Isso projeta no outro algo que não é real. Então, a mídia é isso. A mídia não traz muitas verdades, né? Então, existe um índice do aumento da depressão na juventude e na adolescência. É muito sério, porque quando esse índice começou a subir, foi juntamente quando aconteceu um boom das redes sociais. Olha isso. A gente vai dizer que esse é o único motivo? Não, mas não tem como a gente desassociar. Onde os jovens passaram a ir para as redes sociais, passar horas nas redes sociais, fazendo comparações da sua vida e da vida do outro, sendo humilhados às vezes na rede social, que é o cyberbullying, e tantas outras coisas. Então, assim, a mídia ela tá aí para somar para a gente. Mas se a gente não estiver bem, ela pode nos prejudicar e muito. Na verdade, há muito o que falar sobre isso, né, Rodrigo? É verdade, é um assunto bem extenso. Mas eu creio que com um pouco de espaço que a gente tem aqui, a gente vai estar orientando várias pessoas. Sim. Quero deixar aqui meus sentimentos aos pais enlutados por essa situação, né? E eu vou pedir aqui pro Eliseu uma dica para esses pais enlutados passarem por isso, cara. Todos nós estamos sujeitos e todos nós vamos passar pela dor da perda. Rodrigo, todos nós vamos perder ou já perdemos alguém muito próximo. Então o luto faz parte da nossa vida. A dor do luto faz parte da nossa vida. A gente tem o luto normal, né, o luto natural, e a gente tem o luto crônico. Luto crônico é quando você fica mais de um ano vivenciando, remoendo esse luto, né? Então aí você precisa de ajuda, mas o luto é normal, sofrer pelo suicídio, pela perda, perdão. Agora, o luto, Rodrigo, pelo suicídio, ele é um luto muito mais profundo. Porque ele carrega um sentimento de culpa, ele carrega um sentimento de dor muito maior, porque está atrelado não a uma morte natural, mas uma morte auto-infligida. Então, assim, o luto ele é muito mais dolorido e é muito mais difícil de pais e familiares se recuperarem desse luto. Sempre vai haver esse sentimento de dor, essa questão, né, esse questionamento. Então, assim, o que eu digo para vocês, pais, irmãos, familiares que passaram, que vivenciam ou vivenciaram o luto da perda por um ente querido que se suicidou, primeiro ponto, nós não somos responsáveis plenos pela vida de ninguém. O que nós podemos fazer, e eu costumo dizer que nós como psicólogos, Rodrigo, fazemos, é algo que as pessoas, no geral, fazem. Nós não conseguimos salvar as vidas. Portanto que já se deu nome das pessoas que hoje é guarda-vidas, né? Era salva-vidas das pessoas que protegiam as pessoas de se afogarem. Então, não é mais salva, porque ele não salva, ele vai proteger, não é uma garantia de salvamento. Já mudou, né? O nome. É guarda-vidas. Então, assim, nós podemos guardar vidas. O que é guardar vidas? Você não pode evitar plenamente que a pessoa chegue a isso. O que você pode não é evitar a morte, você pode dar sentido à vida juntamente com ela. Você pode mostrar caminhos de vida. Então, o psicólogo ou as pessoas no geral, eles podem mostrar caminhos de vida. Mas, assim, evitar a morte, a vida, ela sempre está sobre a decisão da própria pessoa. Então, você não tem culpa ou responsabilidade direta com essa situação. O sentimento de culpa, ele pode te adoecer. Né? Então, é importante você procurar uma ajuda se você perceber que isso está muito sério. E a minha indicação, você vai achar na internet facilmente centros de auxílio, grupos de enlutados pelo suicídio. Tá? São pessoas que você vai se reunir. Nós temos o Alcoólicos Anônimos, que são pessoas que lidam com uma realidade de dificuldade ali, com pessoas que têm o uso de drogas. Você tem diversos grupos que auxiliam nas dificuldades enfrentadas pelo ser humano. Então você tem grupos, e nesses grupos você vai encontrar outras pessoas que passaram por isso, você vai encontrar conforto, você vai perceber que é possível lidar com isso, você vai encontrar um apoio emocional e até de conhecimento e de estrutura para lidar com essa questão. É muito importante, tá? Procure ajuda, porque essa dor você também não precisa sentir sozinho. Cara, que bacana.
nossos sentimentos a essas famílias enlutadas e procure ajuda. Tem os grupos, né? A melhor maneira é você dividir isso com outras pessoas que passaram pelo que você passou também. E, Eliseu, deixa mais uma dica pra gente. E para as mães que sofreram com seus filhos tentando sobre a sua própria vida, né? Ou que pensam em fazer isso e estão passando por esse processo, cara. Qual a dica que você dá pros pais? Nesse caso, seriam pessoas que já perceberam que os filhos, eles já falaram ou falam sobre tirar a própria vida, ou já tentaram, né, dar fim à vida. A dica como nós já falamos aqui, é procurar ajuda especializada. Não acredite que você por si só, conversando, falando e dando escuta, se já houve uma tentativa ou se você percebe que não está bem, pode lidar com isso. Procure um psicólogo. Nós, dependendo da região onde você está, nós estamos à disposição, ou com certeza vai ter um psicólogo próximo de você. Existem também organizações que disponibilizam o acompanhamento psicológico, algumas universidades sem custo que disponibilizam acompanhamento psicológico, enfim, é possível encontrar ajuda, tá? Então, não deixem seguir, né, essa dor, esse incômodo, esse sofrimento sem ajuda. E uma dica muito importante, Rodrigo, infelizmente, nós temos hoje uma compreensão da fé, já que entende, muitas religiões já entendem que o suicídio ou que a depressão, principalmente a depressão, é um problema de saúde, porque durante muito tempo foi dito que era um problema de demônio, durante muito tempo foi dito que a depressão era problema de pecado, né? Então, na verdade, hoje nós já entendemos que depressão é um problema de saúde, e problema de saúde precisa de ajuda especializada. Cuidado, porque eu sei, já lidei com muitas pessoas que procuraram ajuda só na fé e só na igreja e acabaram tendo que se deparar com o suicídio da pessoa, tá? Então, assim, se você acredita que a fé, que Deus pode curar, que Deus pode fazer, não deixe de acreditar e procure ajuda espiritual, sim, tá? Agora, junto a isso, procure também uma ajuda especializada, porque às vezes a gente sente uma dor de cabeça e se a gente tem fé, a gente fala, oh meu Deus, tira essa dor de cabeça, mas a gente vai e a gente toma lá um remedinho, paracetamol, não é? Então, assim, ao mesmo tempo que você procura a fé para te dar alento, conforto e auxílio, procura um profissional, tá? Porque senão, se você vai às vezes numa igreja, a pessoa fala, não, vem aqui na igreja, vamos orar, que a gente vai tirar todo esse espírito de depressão. Cuidado com isso, tá bom? Porque se a oração por si só fosse só orar e de todos os casos de depressão pudesse sair, a gente não teria caso de depressão, né? Então, assim, se você crê que Deus pode curar a depressão, ok, mas na necessidade busque ajuda, porque senão a gente pode se deparar com a dor da perda. Que esse assunto de fé, né, e a psicologia nesse ponto, ele é bem acentuado, porque você vai lá, você tá com dorzinha, você vai na igreja, aí você quer que você é curado porque você foi na igreja uma vez, porque você precisou ir uma vez só. Então, se você andar no caminho certo desde o começo, eu tenho certeza que você vai ser curado, porque a fé move montanhas, né? Mas se você vai lá só para buscar aquele momento, você não vai conseguir. Por isso que você tem que sim procurar um profissional, buscar ajuda. E onde eu vou achar essa ajuda? Vou estar aqui na tela, tem um link do Instagram. Você vai entrar lá, você pode chamar o Eliseu. O Eliseu Souza, ele vai atender. Você, mas eu tenho vergonha, porque o Eliseu é homem, às vezes tem aquele preconceito. Por isso que tem a esposa dele vai dar o suporte, vai dar o auxílio e vai auxiliar você. E você que está pensando em fazer uma besteira dessa, não faça. Converse conosco. Se você não quer conversar com ninguém da sua família, quer fazer um particular, me chama no Instagram. Olha lá, Rodrigo Amaro Fotógrafo, a gente bate um papo. E bateu o papo, você bate o papo com o Eliseu, entendeu? Assim, mas só não deixe chegar a esse ato, não conclua isso que você está fazendo. Hoje é o Dia Internacional do Suicídio e eu fico muito feliz de poder ter trazido aqui o Eliseu, que é um cara especialista no assunto. Ele se propôs a vir, ele veio aqui com a maior boa vontade e eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo, não importa o horário que seja, agora na estreia ou em outro momento, que esse vídeo toque você, que você se sinta mais forte, mais renovado e fale, eu sou capaz, eu vou vencer e eu vou superar e eu vou ajudar as pessoas que precisam de mim. Então use isso a seu favor, tá bom?
conte com a gente aqui, conte com o Eliseu, que a gente está preparado para estar auxiliando eles, né, Eliseu? Isso aí. Você tem uma equipe maravilhosa com sua esposa e você vai ajudar todo mundo. Sim. Tenho certeza. Como foi dito, né? Siga a gente nas redes sociais. É um perfil que nós estamos iniciando, né? Como somos 2 psicólogos, então nós estávamos com os trabalhos meio que individuais e a gente pensou em sincronizar isso em um único local e fortalecer esse local. Por isso que é o Psin Psicologia, tá? E você vai nos encontrar lá. É bem novo, mas nós estamos já disponibilizando um material muito bacana. E eu queria deixar uma indicação muito importante aqui, Rodrigo. Existe um canal de escuta muito importante. Eu participei durante 3 anos como voluntário do Centro de Valorização da Vida. É a maior organização a nível mundial e no Brasil de escuta. E é muito importante, Rodrigo, porque até vou pedir para você ao longo, né, do vídeo, você está vendo ao longo desse vídeo esse telefone, tá? Busca de ajuda. É 188. 188 é um telefone anônimo onde você não precisa dar o seu nome, você vai ter alguém para te ouvir, te escutar, te dar um suporte, tá? E escuta, tá? Então, como eu falei, eu conheço, é um trabalho muito sério de pessoas muito bem preparadas para lidar com essas situações. Então, se você estiver num momento de sofrimento, que você não tem ninguém ao seu redor, você pega o seu telefone, o seu celular, que seja, você diz que é 188, tá? Geralmente sempre cai direto, senão você tenta uma segunda vez, não é como aqueles telefones, às vezes que você liga um monte de vezes e não atende. Não, tem alguém lá, tem o telefone, tem chat, tem como falar por mensagem, tem diversas formas de você encontrar ajuda. Tá? Então liga lá, fala, eles vão te ouvir o tempo que você quiser falar e o que você quiser falar é anônimo, você vai ter alguém para te escutar, é muito importante. Então, Centro de Valorização da Vida, eles, além desse trabalho, eles têm vários artigos, vários informativos sobre essa questão, tá? Número 188, é gratuito. Então você liga de onde você quiser e você vai poder ter alguém para poder te escutar. Isso em uma situação imediata, né? Claro que na necessidade a procura de um profissional, mas às vezes você precisa de uma escuta e lá você vai ter alguém especializado. Centro de Valorização da Vida, telefone 188. Liga para 188, mas vamos combinar o seguinte? Rodrigo, fiz de tudo, quero tirar minha vida mesmo, vou fazer um suicídio. Fala o seguinte, então vamos combinar uma coisa. Antes, você chegou ao ponto final, você já procurou ajuda, não deu certo, e você resolveu fazer isso? Então vamos fazer uma coisa, por nós aqui, por todo mundo que te acompanha, liga para 188 antes. Então você vai estar com a faca ali, então, não, eu escutei o Rodrigo, eu vou ligar para 188 antes. Liga lá, 188 até atender, você tem que combinar comigo, porque às vezes está atendendo outra ligação, mas você liga de novo. 188 e você vai ver que eu tenho certeza que depois dessa ligação, aí você me manda mensagem, certo? É isso aí. Não deixe de procurar ajuda e com certeza você vai encontrar um meio muito fácil de encontrar ajuda. Tá? A gente já tem uma... Em todos os vídeos a gente pede para o pessoal comentar, né? Escrever lá. Então vamos colocar Disque 188. Isso, né? Muito bem, exatamente. Vamos colocar no comentário isso. Isso. Põe no comentário para fortalecer o incentivo. Então coloca aí Disque 188. Tá? Enquanto você está assistindo esse vídeo, põe aí Disque 188 para deixar registrado o máximo de comentários e a pessoa não pensar 2 vezes enquanto estiver assistindo esse vídeo para poder falar com alguém sobre suas dificuldades. E assim vocês vão estar ajudando a guardar vidas. Eliseu, é sempre um prazer falar com você, cara. Eu espero, assim, que você volte com outros assuntos para a gente estar ajudando a população e a gente abrindo a mente das pessoas. E eu te agradeço do fundo do coração de você ter vindo aqui e ter... deixar essa mensagem para eles. Eu vi que você trouxe alguns livros, você quer apresentá-los? Então, na verdade, assim, eu costumo dizer, até para eu concluir, eu quero agradecer também, Rodrigo, e mais uma vez te parabenizar por esse espaço. Você faz o seu trabalho com maestria e a sua preocupação não é só o seu trabalho, a sua família, a sua equipe, mas é as pessoas no geral. Por isso você está trazendo um tema que é um tabu, um tema que nem sempre traz uma mobilização das pessoas, mas é um tema que ele é necessário. Então você está abrindo o seu espaço para poder falar de temas pertinentes. Então, ou seja, pessoal, vocês estão vendo, e agora sou eu quem falo aqui, o quanto o Rodrigo Amaro Fotografia está comprometido não só com o trabalho dele, mas com todas as pessoas de estudo que podem fazer. Tanto o Rodrigo, né, trabalha com eventos, como além da área da psicologia, eu também trabalho com eventos. E, Rodrigo, eu já tive festas que foram canceladas por conta de que adolescente tentou suicídio. Eu tenho
atendimentos, na verdade, Débora, que trabalha comigo, que é a minha esposa, e psicóloga também no Psim Psicologia, ela atende debutantes que vão realizar o evento e que já realizaram porque enfrentam essa dificuldade. Então você pensa assim, olha a situação que nós estamos, gente, que precisamos dar atenção. Nós estamos com pessoas de 15, 20 anos, 1/3 da vida, que já estão na ausência de sentido dessa vida. Eles estão com 15, 20 anos e já estão sentindo que não há sentido em viver. Olha a seriedade, olha a seriedade disso. E a gente não desmerece essa dor, porque a gente sabe que a dor é da pessoa, mas olha o quanto nós precisamos nos atentar para dar atenção aos nossos jovens, adolescentes e às pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, assim, a minha indicação é, se você está passando por dificuldade, procure informações. Na internet existem informações muito sérias para te ajudar. Existem literaturas muito sérias. Tem uma vasta literatura que eu poderia trazer aqui para apresentar para vocês, mas como eu sei que aqui, com certeza, está nos acompanhando profissionais da área de saúde, psicólogos, psiquiatras, podem estar nos acompanhando aqui, tá? Então, eu quero indicar primeiramente esse livro aqui, ó, Crise Suicida, tá? Do Neuri Botega. Ele é um psiquiatra, é uma referência. Então, se você é um profissional e você quer se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, essa aqui é uma bíblia, tá? É um livro muito importante que vai te trazer aspectos sobre avaliação e sobre o manejo. Isso aqui é para profissional. Claro, para todas as pessoas se interessarem, mas principalmente para profissionais que querem trabalhar um pouco mais com esse tema. Se você se interessa pelo tema, se você tem interesse pelo tema e quer se aprofundar um pouco mais no tema, sendo da área da saúde ou não, é muito importante que você leia também. Esse aqui é um livretinho, mas é extremamente profundo, tá? Ó, eu vou falar aqui, ó, o suicídio e sua prevenção, tá? O suicídio e sua prevenção, tá bom? Aqui é do Bertolotti. Que o meu tá no zoom aqui. Aí, galera, ó. Tá? Então, esse é um livretinho que vai ampliar a sua mente sobre as questões relacionadas ao suicídio. Agora, se você não é só uma pessoa que tem interesse, mas você, o seu filho ou alguém da sua família está passando por essa situação e você quer ampliar, então esse é um livro que eu vou indicar para você, que é Sobreviver, como jovens e adolescentes podem sair do caminho do suicídio e reencontrar a vontade de viver. É escrito pela Cleisla Garcia, que é uma jornalista, ela faz um apanhado de informações muito importantes, tá? Então aqui... Então, é uma literatura que vai trazer casos, referências, vai trazer para você exemplos, dicas de como lidar com a situação. Então, é uma literatura muito bacana que vai ajudar você. Procura, tá? Incentiva essa literatura. São muitos livros que podem ajudar. Então, eu peguei lá os que estavam mais disponíveis lá para deixar, além da minha fala, alguns indicativos aqui para vocês. Tá? Rodrigo, muito obrigado pelo espaço. Tamo junto, muito feliz de poder estar aqui trazendo um tema tão pertinente. Toca aqui, né? Nesse dia tão importante. Porque estamos eternizados de novo, mais uma conversa. É isso aí, vamos pra cima. É isso aí. Galera, esse aqui foi o Eliseu Souza, psicólogo. E é um cara aí que vocês precisam conhecer, o cara é fera. E se você está passando por uma dificuldade, não esqueça, tem uma solução, tá bom? Galera, se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, por favor, compartilha, manda pra ele, manda... Ah, eu mandei sem querer, manda lá, tá bom? Pra gente estar salvando vidas e ajudando pessoas, que esse é o nosso propósito. Muito obrigado, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo bate-papo.